Nossa, colocar para gravar, depois esqueço. Quando nossa prova já está no sistema aí, deve ter gente que já está fazendo a prova. Então, assim, eu posso até comentar alguma coisa, por exemplo. Mas tem coisa que talvez vocês vão me perguntar, eu não vou responder porque eu já sei que é pergunta da prova. Ok? Mas pode tirar dúvida, tá? Não tem problema não. Eu quero falar com vocês sobre... Eu corrigi as nossas atividades todas. Até eu acho que eu mandei até com resposta ontem. Eu postei as respostas, que nós tínhamos feito a resposta ontem. Eu postei as respostas. E eu só tive um problema porque, na verdade, assim, eu dei uma aula e depois abri outra, 9 e pouquinho, até 9h36, assim, eu até peguei um pouquinho da aula do Matheus. Essa segunda aula, eu não consegui converter, porque antes de converter, eu mudei o nome da pasta. Eu não vi que não tinha convertido. Aí, essa segunda aulinha, eu não postei, porque eu não consegui converter. Mas aí pode me perguntar aqui alguma coisa. Mas, hoje eu quero falar sobre os poemas, que a gente falou um pouco do poema. Eu falei da função da literatura, né? Função social, que mostra uma mazela da sociedade, né? Com a sociedade como palco de tensões e conflitos, a literatura vai mostrar isso. E falei da função catártica, né? Que tem função a função dela é expor um terror, né? Para causar piedade no espectador. Né? Tão ruim, é tão feio que você tem vontade de chorar junto com o personagem. Falei que a fusão catártica, né, a catarse, é uma característica da tragédia. Falei com os meninos que esse aqui é livro nosso do ano que vem. Édipo Rei. Esse livro aqui, gente, é tão tenebroso que, nossa, você tem vontade de chorar. Tragédia grega, é das melhores tragédias gregas. Quem falou isso foi Aristóteles, não sou eu, não. É o melhor exemplo de tragédia grega. Os gregos são capciosos, né? São os melhores em dramaturgia, em drama, né? Tragédia, comédia, são os melhores. Então, em tragédia, essa aqui, ó, ninguém ganha dela. Édipo Rei, do Sófocles. Nós vamos ler ano que vem, tá? É muito bacana. Muito bacana. Fechar aqui para evitar atrito, né? Porque a minha aula começou atrasada, porque meu petitinho entrou aqui e puxou minha tomada do notebook. O notebook é desses que só funciona na tomada. Ele entrou, e eu com a perna em cima da tomada, assim, ó, mas ele enfiou a mão por trás da minha perna, não sei, menino entra e vai direto na tomada. Eu falei, eu lavo, mas não pode desligar. É a coisa que mais ama na vida é desligar a tomada do notebook. Aí por isso que atrasou tudo. Aqui, aí tem a função lúdica, que é a função de entretenimento, né? É mais voltada para o humor. A outra função, social, catártica, lúdica, cognitiva. Função cognitiva é aquela que é chamada função que movimenta os saberes. Porque o texto vai além dele mesmo, porque ele dialoga com outros conhecimentos e outros elementos da cultura humana que o leitor já tem que saber, senão ele não entende nada do texto. Tá certo? Função cognitiva. Essa é a que mais exige uma bagagem maior do leitor. Depois, qual é a outra? Catártica, eu não sei cadê minha apostila. Social, catártica, lúdica, cognitiva e tem outra, galera. Evasiva, função evasiva. Função evasiva, evasão, evadir. O assassino evadiu-se do local, ou seja, vazou, fugiu. Função evasiva, aquela literatura que tira o eu lírico da realidade massacrante dele, não é? E joga ele num plano superior, onde é uma realidade fabulosa, onde ele consegue realizar o seu desejo, ou onde ele não é perseguido por aquele... como é que chama? Matheus, tô esperando. Já voltou? Onde o eu lírico, né, ou o personagem, ele foge da realidade. Por quê? Porque às vezes ele é massacrado por algum sentimento, ou ele sofre de amor por alguém e vai ter que ir para uma realidade fabulosa, né? O paraíso para poder realizar, só depois da morte vai conseguir, né? Aí eu estou caminhando para o amor platônico, né? Que só realiza um plano etéreo, um plano superior. Ou pode ser uma fuga de uma perseguição política na sociedade, pode ser isso também, né? Aí ele inventa um universo paralelo, ele inventa um outro mundo no qual ele não tem que lidar com esse problema, certo? A função evasiva, ok? As 5 funções da literatura. Gente, não se esqueçam jamais dessas características dessas funções literárias, porque agora eu vou usar isso aí eternamente, tá? E aqui eu vou falar que é gostoso você pegar um texto
e falar assim, esse texto aqui tem função catártica, esse texto aqui tem função cognitiva. Aí a outra pessoa pensa assim, o que é isso que esse menino está falando? Porque você sabe literatura, tá? Isso é muito bacana. A literatura é feita para morar no corpo, né? No coração, né? Lembra disso? Está escrito lá na nossa apostila? A literatura foi feita para morar no coração. É a nossa matéria, né, gente? Mora no coração. Beleza, falei das funções de novo. Eu quero falar dos poemas. Dos poemas que nós trabalhamos. Não são todos que nós trabalhamos que vão cair na prova, não. Não são todos, não. São alguns. Os que vão cair eu coloquei lá na prova, tá? Nós já fizemos uma análise deles. Por exemplo, tem lá como é que chama? A pimenteira, que nós trabalhamos. Tem o mãos, que as minhas mãos estavam sozinhas, tarará, até como entender, né? E até que chegaram as suas mãos. Aí o poema vai falando de quando a gente fica meio assim, sem o que fazer, a gente fica mesmo fazendo isso, né? Mãos côncavas, ó, que é assim, né? Concordatas. Mas as mãos ainda são separadas pelo corpo. Nossa, esse é o livro, solidão dele, para modelo, enfim. Esse poema Mãos, que nós trabalhamos aqui. Aquele outro poema, Caçada. O poema Caçada é aquele que fala assim: e o que é o amor, se não a pressa da presa em prender-se? A pressa da presa em perder-se. Lembra? Que nós até fizemos uma analogia com o casamento, né? A pressa da presa. Isso é uma figura de linguagem, né? A chamada paranomásia. A paranomásia é quando eu exploro a semelhança gráfica entre as palavras. Certo? Cédula e célula. Presa e pressa, só acrescenta um S, entendeu? Isso é chamada paronomásia. É só uma semelhança gráfica. E na semântica não tem nada a ver uma palavra com a outra. O que é semântica? O significado. Tá? Não tem nada a ver. Ok? Acho que o Matheus caiu lá, né? Que pediu para esperar, porque buscar o carregador do notebook. Até agora. Acabei de colocar o carregador. Ainda bem. Você Acabou a mandou bateria. esperar. A hora que eu vi que você mandou esperar, eu já estava falando. Você chegou e escutou falar da presa, né? Aham, eu escutei você falando uma parte de um poema da Caçada, alguma coisa assim, Caçada. cara. E pressa e presa, né? São as palavras parecidas graficamente. Prender-se e perder-se, todos os dois verbos são pronominais, né? O que é verbo pronominal? Verbo pronominal é que tem um pronome, né? Cortei-me, um pronome. Vocês estudaram voz reflexiva aí, voz do verbo, né? Pronominal, verbo pronominal. Todos os dois são verbos pronominais, prender-se e perder-se. Então, são muito parecidos graficamente. Não tem nada a ver o significado, tá? Mas graficamente. Um trabalho muito minucioso com a linguagem que a Ana Martins Marques faz. Né? É muito bacana essa engenhosidade dela com a linguagem, porque ela explora muito o caráter expressivo das palavras, né? As palavras têm uma plurissignificação muito grande nos poemas dela. Tudo que nós estamos falando de literatura, né? De linguagem plurissignificativa, de sentido conotativo, né? Texto literário, questão literária, nós estamos falando aí na nossa apostila, bastante bacana. Eu gostei bastante de ter escolhido esses livros do Bernoulli para esse ano, para vocês, porque vocês estão diferenciados, tá? Porque os meninos não leram esses livros todos aí, não. Os do primeira série já leram, o Certo Capitão Rodrigo, Lusíadas está sempre, né? Desde que eu entrei, tem Lusíadas. Mas eles não leram, por exemplo, da Arte das Armadilhas. Esse livro é novo, né, gente? Essa escritora é contemporânea, ela é viva ainda, mora em BH. E é bastante bacana isso, né? A gente estudar, pegar uma obra de poema ainda, né? No mundo hoje, assim, Maria, moderno. Oi? você deu pra gente um livro de sugestão, acho que para as férias, eu acho que é da Clarice Lispector. Eu tenho ele. Ele vai ser Cara, importante para alguma coisa? Tô querendo nosso ler. Deus, importante demais, seu Matheus. Clarice Lispector Acho que é na hora da assim, estrela, alguma coisa A assim. Hora da Estrela. Eu coloquei o livro como sugestão porque eu ia trabalhar o livro com vocês. Que a gente tem aula É? até... Claro, ué. A gente não tem aula aí uma semana de julho? Nessa uma Aham. semana, eu ia esmiuçar esse livro com vocês. Porque esse livro aí é a obra mais importante da Clarice Lispector. E a Clarice Lispector, ela cai em todo o Enem. Todo o Enem tem Clarice Lispector, Matheus. Vocês Sério? leram o conto.
Vocês leram contos da Clarice o ano passado? O Primeiro Beijo e outros contos, lembra? Uhum. Vocês perceberam, eu não sei se com a Rose vocês tiveram esse aprofundamento na literatura, porque eu já tenho mais tempo que eu trabalho que a Rose, então assim, eu tenho mais coisa para falar, né? E eu já sei o que vai ser cobrado no outro ano para eu falar hoje. Falar no oitavo para eu cobrar no nono, entendeu? Essa malícia aí que a Rose não tem, que a Rose começou agora, né? Mas é uma excelente professora, eu tenho certeza que ela trabalhou bem com vocês. O que eu tô falando é o seguinte, eu não sei até onde eu posso cobrar de vocês o que vocês viram ano passado, porque não foi comigo. Mas a Clarice Lispector, ela tem essa característica de os personagens dela serem sempre mulheres, não conseguem realizar um objetivo, a maioria deles não consegue realizar um objetivo, que é a mulher presa na sociedade machista. É a mulher presa na sociedade patriarcal. Observa. Tem um conto ali daquele livro que chama A Ferida Grande Demais. Eu não sei se vocês leram ele. Gente, que conto é fenomenal. A ferida grande demais não é a ferida da perna do cara, que o cara tem uma perna machucada. É a fissura da sociedade. Que a mulher é muito rica, tão rica que o cara chega e pede para ela uma esmola. Ela fala assim, quanto que costuma dar? Por exemplo. Aí o cara fala assim, você está de brincadeira comigo, né, madame? Você dá o que você puder. Ela falou, eu só tenho aqui, aí, tipo assim, ela tem 100 reais. Eu tenho aqui 100 reais, pode ser? Porque eu não tenho mais nada. O cara pensa que ela tá de zoeira. E aí, no fim das contas, ela acaba sentando no chão. Ela é uma madame, ela tá lá em Leblon. Ela acaba sentando no chão e conversando com aquele mendigo. Então, ela percebe o seguinte, o conto chama A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. A Bela e a Fera, a Bela é ela. Quando você começa a ler o conto, você pensa, a Bela é ela. Né? Mas você vê que ela é a fera. Ela tem um casamento de conveniência, porque o marido dela é rico, mas ela não é feliz, o marido dela trai ela, tem vários outros amantes. Então, assim, a Clarice Lispector, ela é fundamental na literatura do nono ano. Eu só coloquei esse livro de sugestão porque eu tinha certeza absoluta que eu daria conta de trabalhar ele com vocês. Entendeu? É por isso que eu coloquei de sugestão. Eu já até comentei isso na aula da semana passada, que eu gostaria muito que vocês pudessem ler esse livro nas férias, que vocês lessem esse livro nas férias, tá? Eu vou ler ele então, ele tá ali. O começo dele é meio enjoadinho, porque é assim, a metalinguagem. O que é isso? É o escritor falando o ato de escrever. A Clarice, ela não conta a história da Macabeia. Esse livro conta a história de uma moça muito pobre, nordestina, que vai para São Paulo para tentar a vida. Só que ela é tão pobre, ela não é pobre só de miséria. Ela é muito feia, coitada. Ela é pobre de espírito também, porque assim, ela tem uma pobreza, não pobre de espírito, ela tem uma pobreza intelectual. Ela não sabe, por exemplo, o dia que ela vai no médico, o médico fala que ela está com tuberculose mata. Ela ri e fala assim, obrigada. Ela nem sabe o que é tuberculose. Entendeu? É uma miséria abandonada. Entendeu? Uma miséria anônima. E essa menina, essa Macabeia, ela representa uma grande parte da população de São Paulo, que são os nordestinos que estão lá. Entendeu? Eles saem do lugar deles e são inseridos no mundo em que eles não estão preparados para poder viver. Aí a Macabeia é uma menina muito pobre, coitadinha. Aí o narrador, aí a Clarice inventa esse Rodrigo SM para ser o narrador. Tá certo? Ele é inventado pela Clarice. Aí o narrador vai falar que ele começa a se ver na Macabeia. Ele parece com a Macabeia, o narrador Rodrigo. Tá? Aí a Macabeia tem um sonho de ser igual a Marilyn Monroe. Ô, gente, olha bem, que loucura. Aí nós vamos falar de Marilyn. A Marilyn e o Elvis Presley, nessas décadas aí que eles viveram, eles eram ícones, assim, a serem copiados, modelos a serem copiados em tudo. Tá certo? A Marilyn e o Elvis Presley. É tipo assim, tipo o Cristiano Ronaldo hoje. Mas sem escândalos, né? Porque o Cristiano teve um escândalozinho aí. Eu sempre usava o Cristiano Ronaldo como exemplo nesse livro da Macabeia, porque não tinha escândalo nenhum. O Cristiano me apronta uma. Mas, tipo assim, entendeu? Tipo aquela pessoa, assim, aquele modelo para todo jovem, adolescente, criança, e sem nada de mácula, sem nada de pecado contra ele, sem uma coisa feia no seu nome, entendeu? Uhum. Eu ainda continuo acreditando no Cristiano Ronaldo, tá? Aquilo ali é aquela menina que tá tentando arrancar dinheiro dele. Que o trem já até sumiu de novo. Essas meninas fazem de santinha, né? É doida pra ficar com jogador de futebol e depois fica se fazendo de santinha. Com o Cristiano Ronaldo ainda. Cara, o maior bonitão sou. Aí ela vai falar comigo que foi a força. Para! Meu Deus do céu, gente.
A força. A força fosse comigo, eu sou casada. Ah, ele tá lá na festa, na boate, na vibe. Ela sabe o que acontece lá. Ele pode pegar Deus e o mundo. Não é? Verdade. Então, já nem sei se comigo ia ser a força mais. Eu tô mudando a minha ideia. Aqui. Olha aqui. Olha aqui. Mas O cara é o Cristiano Ronaldo, né? gente. Sabe, o cara, assim, ele é limpo. Eu acredito nele, assim, sempre. Né? Não acompanhei a investigação, não, mas assim, esse povo é muito. A gente vive num mundo, assim, muito farsante, né? Esse povo tenta arrancar dinheiro dos outros de qualquer maneira, a qualquer custo. E acho isso muito banal, muito feio. Muito... Mas aí o que acontece? Como a Marilyn era exemplo, aí essa menina queria ser igual a Marilyn. Sabe, mas tadinha, gente. Aí ela arrumou um namorado. Sabe sobre o que eles conversavam? Sobre farinha, sobre parafuso, porca. Eles não tinham nem assunto. Aí, nós vamos... Olha bem, o livro, ele tem uma parte dele que ele presta muito mais a incomunicabilidade, que nós já falamos da apostila, lembra? Que é aquela linguagem travada, que é um diálogo que não sai nada, você não apura nada. Presta-se muito mais a incomunicabilidade do que a comunicabilidade, propriamente dito. Que nós já falamos disso lá naquele trecho do cara lá que falava com a fala truncada, cheio de gíria, na nossa apostila, página 7 e 9. Então, por isso que eu queria que vocês lessem um livro, gente. De coração, eu tô falando. O começo dele é enjoado, porque o narrador, o Rodrigo, ele vai falar desse ato de escrever. Ele está escrevendo e falando do ato de escrever. Isso que é metalinguagem. É um programa de TV que fala do programa de TV. Agora o vídeo show, por exemplo, é metalinguagem. Uma história em quadrinho que fala da história em quadrinho. É uma metalinguagem. Né? Uma poesia que fala de poesia. É metalinguagem, tá certo? Então ele vai falar dessa dificuldade que ele tem de escrever. Mas ele se justifica. Ele tem uma crise existencial. Porque ele está igual a Macabeia. Tá certo? Ele não se encaixa. Desculpa. Ele não se encaixa na sociedade. Igual nós lemos no ano passado do Drummond, vocês lembram? Que ele também era aquele cara meio avesso. Uhum. Qual que era, Maria? O Drummond escreveu o poema de Sete Faces. Ah, tá. Lembra? Então, o Drummond, ele era doidão. Ele ficava sempre na contramão do mundo. Ele também vai falar disso, o Rodrigo. Ele está na contramão do mundo. É uma crise existencialista dele. Aí ele fala que assim, ele tem que escrever, porque enquanto ele escreve, ele está vivo. Então quer dizer que escrever é a única coisa que o mantém vivo. Entende? Aí é bacana. Aí quando a história começa mesmo, você vai, né? Mas, gente, o livro... Nossa, Maria, o livro é enjoado. Quando você acabar de ler, quando você chegar na primeira série, segunda série, terceira série, se você for prestar vestibular, você vai falar assim, ainda bem que eu li aquele livro. Porque aí depois ele vai te falar de outra obra da Clarice Lispector no Enem, igual passar, por exemplo, fala de uma outra obra dela fazendo um paralelo com a Macabeia. Aí, se você não conhece a Macabeia, lascou tudo. Entendeu? Aí a menina, coitada, ela é assim, né? E ela, coitada, olha bem. As moças daquela época, o narrador fala isso, as moças hoje, elas vendem o corpo em troca de um jantar, ao invés de comer só um pão com salame, né? Porque era o que elas comiam, porque não tinha dinheiro pra mais nada. E a Macabeia nem vendeu o corpo, ela pode, porque ela é muito feia, ninguém quer. Gente, doloroso demais. Aí você vai ver que, assim, é uma literatura que tem meio função social também, porque, como eu falei, o narrador ele vai falar dessa miséria anônima. Anônima porque ela representa uma boa parte da população de São Paulo, né? Que são os nordestinos que estão lá, né? Sem condição de vida humana, às vezes, vivendo em condições subhumanas, tá? Aí ele fala assim que ela, às vezes, mastiga, bem mastigadinho, pedaço de papel e engole, pensando que é carne de vaca. Meu Deus. Vocês têm que ler o livro. Vai lendo lá e vai me chamando nas férias. Não fica à toa só nas férias. Não pega o livro e vai ler, sabe por quê? Também não pode sair. Todo dia antes de você dormir, dá uma lidinha. Eu vou chamando vocês aqui um bocadinho. Uma vez por semana. Que aí a gente pode comentar o livro depois quando a gente voltar. E vocês podem ficar por dentro. Eu posso fazer umas atividades se vocês quiserem. Mandar para vocês também, só para vocês, né, testarem. Porque... Mas não vou fazer. E agora tem esse lance também dos livros do Colune, né? Que a gente nem Eu ia sabe te perguntar isso agora. A gente nem sabe como é que vai ficar o Colune ainda. É isso que eu ia te perguntar, se você sabe de alguma coisa. Não tô sabendo de nada ainda. Tá? Não tô sabendo de nada do Eu ia perguntar Colune isso ainda. agora, se esse livro é Então, importante para Colune. Pois é. Aí eu vou ver
eu vou ver com a Karine lá se a gente consegue ver já, né? O que esse povo decidiu do Colune, Viçosa. Pra gente ver se a gente trabalha ou não também esse livro aí agora. Mas mesmo que a gente não vá ter coluna agora, igual o Enem, vai ser adiado, mas vai ter que ter. Uma hora vai ter que ter, tá? Então, e ó, outra coisa. As obras do Colune, geralmente cobra no Colune num ano, no outro ano cobra no Enem, tá? Prova disso. Os meninos que estão na segunda série do ensino médio hoje, que é a turma da Maria Rita, das gêmeas Rhodes lá, do João Vitor e da Maria Fernanda, João Pedro, aqueles meninos leram o livro do Manuel de Barros, falando da infância dele. Manuel de Barros, quando estava no 9º ano. A apostila deles hoje, tá vendo ali, está lotada de atividade referente às questões que nós trabalhamos lá no 9º ano. Olha bem. Então, assim, é importantíssimo toda essa literatura do 9º ano, tá? A apostila deles está cheia de atividade referente ao Manuel de Barros. Aí o engraçado, sabe o quê? É que os meninos que chegaram pro Losango no 1º ano, na 1ª série, ou agora na 2ª, eles ficam muito aquém, eles não sabem do que nós estamos falando. Entendeu? Aí os outros que já estão comigo desde lá do 7º, né? Que nós trabalhamos essa matéria no 9º ano, esses livros que eu caí no Colune, que eu trabalho com a turma inteira, esses livros que eu caí no Colune, aí os meninos já estão por dentro, eles já lembram de outras histórias, de outros assuntos que tinha no livro, entendeu? E os outros ficam assim, ó, não sabe. Os que não leram. E os livros do 9º ano são muito bons. Demais, tipo, essa gostoso de literatura. ler. É o que eu falei com você, essa literatura sua, gente, ela é fenomenal. Ela é fantástica. Toda Até ela, hoje tá? ninguém superou pra mim do Dorian Gray. Cara, Dorian Gray que eu mais Dorian Gray. gostei. Né? Não, Eu não gostei consegui. do Dorian Gray. O meu livro do Dorian Gray tá eu todo gostei do Magic anotado. Monstro Aqui, ó, também. eu não consegui superar o Dorian Gray até hoje, que eu repito só pra falar. Eu não consegui superar. Ainda hoje eu tava dando aula na 2ª série do ensino médio, nós estamos falando de outras coisas, nós estamos falando de parnasianismo. E eu falei do Dorian Gray para aqueles meninos. Nós fomos caminhando de um jeito assim, que estava falando de um negócio de torre. Porque os escritores do parnasianismo, eles ficam em torres, isolados do mundo, para eles não ter contato com o mundo, para não influenciar na produção textual deles. Vocês vão ver isso lá na 2ª série. Aí eu falei de torre. E quando eu falei de torre, eu lembrei para eles que quem fica na torre está sempre isolado do mundo e não percebe o que está acontecendo no exterior e às vezes nem dentro da torre consegue perceber. Como é o conto do Edgar Allan Poe, que chama o Retrato Oval. Aí eu fui falar do retrato. Nesse retrato, o cara ficou tão fascinado em pintar a esposa dele que quando ele acabou de pintar, ele não viu que ela estava morrendo. Aí eu falando desse retrato, eu lembrei do retrato de Dorian Gray. Olha como é que a literatura é toda conectada. Olha que doideira. Aí contei a história do Dorian Gray para os meninos. Os meninos já ficam instigados querendo ler o Dorian Gray. Maria, mas não, você não passou esse livro para nós, não? Eu falei, não tinha. Não estava na lista. Entendeu? E no início do livro a gente pensa, tipo, Dorian Gray, mó santinho, humilde, cara. Nossa, cara, no final ele fica doido. É a influência do homem sobre o homem, Matheus. Ô, Maria, A premissa de que com quem andas eu te direi quem tu és. Não adianta falar, não, eu ando, mas eu não sou adepto das ideias. Então por que você anda com a pessoa? Entendeu? O Harry, ele atentou tanto o Dorian que ele fez o Dorian virar o demônio. Você tá Maria. doido? E o Dorian era tão santinho. Aqui, se você ver o filme, então, aqui, você fica doido. Já falei que eu vou ver esse filme, não. Eu Aproveita esqueci. as férias, cara. Eu vi o filme. Aproveita as Eu vi férias. no YouTube. Você viu o viu, filme, Amanda? Amanda? Eu vi. Muito Ele bom. não é muito mais demoníaco? Aham, credo. Doideira. Aí chegou uma parte do filme, vou ver se tem mais não. Eu fui desliguei. É doideira, tá? É muito doido. Porque o filme ele é baseado na obra original. Porque essa obra aqui, como ela é para leitores mais jovens, né? Igual você, assim, adolescência e juventude, infanto juvenil, ela tem que ser um pouco mais atenuada, né? O terror não pode tomar conta do livro, não. Entendeu? Mas, gente, fenomenal. Maria. Como diz Matheus, eu não superei ainda, não. Dorian Gray. Oi, Amanda. No retrato, ele perdia, tipo, meio que a vida dele, né? Tipo aquele retrato oval. Tipo o Retrato Oval, do Edgar Allan Poe. Isso aí. É desse jeito. Maria Eduarda não conseguiu ver tudo, não, do filme. Maria Clara, eu também, minha filha. Eu também prefiro dar razão para a vítima. Só que hoje nós temos muitas meninas picareta, Maria Eduarda. Ou Maria Clara. Você é uma menina pura, minha filha. Por isso que você dá razão. Mas hoje a gente tem muita gente que só quer atrapalhar a vida dos outros, tá? Eu tô voltando lá no caso do Cristiano Ronaldo com a Maria Clara aqui. Voltou no Cristiano Ronaldo. Sempre, a gente sempre tem que ver os dois lados, né? Toda história tem dois lados, né? Você sempre tem que ver.
né? Eu não Tem que quero ter macular. prova. Na verdade é o seguinte, gente, eu não quero macular a imagem do Cristiano Ronaldo que eu tenho na minha mente. Oi. Olha quem chegou, olha. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Fala, oi, gente! Fala, É oi, fofo demais, Maria. olha, eu tô tomando café. Ô, Maria, ele é Que muito bonitinho. bonito, Maria. Bonitinho demais. Puxou quem, Maria? Você ou o pai? Aí eu, ué, bonito igual eu, ué, certo? É, filho. Aí, o zoião dele é igual o seu, Matheus. Aí, ó, zóio azul. Só que ele é mais bonito. É, Seu bebê é mas mais é bonito. claro. Vai lá, Natinha. Pegou ali em claro, Maria? Aham. Tá bem azul igual o outro mesmo. Ah, o do Ricardo ficou verde, né? Depois de uns 2, 3 aninhos assim, o do Ricardo ficou verde. Eu acredito que o dele O meu, também quando deve era ficar pequeno, eu verde. nasci de olhar azul, ele foi ficando verde. É, vai ficando verde mesmo. Ô, galera, então é assim, né? Eu nasci com castanho, ficou castanho a vida inteira. Né? Olha aqui, vocês têm alguma dúvida sobre... gente, a prova tá fácil, tá? A prova tá fácil, só ler com atenção. Procure fazer a prova Ótimo. sem Não pode- pesquisar em nada, tá, gente? Porque, pensa o Não pode seguinte... fazer ainda não, tá? O ano que vem, são idênticos, né, Maria Eduarda? São idênticos os dois, os meninos. A Maria falou que os meninos são muito parecidos. Quem conheceu o Ricardo Petitim é a mesma coisa, a cara de um, nariz de outro. Ó, procura fazer a prova sem ter que pesquisar em nada, tá? Pensa o seguinte, olha, isso aqui é o meu aproveitamento. Não adianta eu tirar 6 se, na verdade, assim, eu não tirei, né? Eu não tô falando que vocês estão fazendo isso, não. Eu tô conversando com vocês porque... a gente tem intimidade para isso. Você procura fazer a prova assim, só lembrando mesmo de tudo que a gente falou em sala, né? De tudo que eu tô falando aqui agora, das nossas aulas, de tudo que você sabe, usa a sua bagagem aí, né? E tenta fazer. Você tirou 4,5, beleza, ó, você tirou, é o que você deu conta de fazer, tá? Porque o ano que vem a gente vai retomar tudo isso. E a gente vai retomar aprofundando, porque, né? Nós estamos tendo aula só online. Mas eu vou precisar da sua base. Você vai ter que ter um embasamento teórico aí na sua cabeça para a gente poder dar uma sequência. Né? E aí, né, a gente vai... Procura fazer o melhor. Você está fazendo por você. Né? Quando vocês fazem o melhor por vocês, vocês saem ganhando. E eu fico muito feliz. Vocês sabem disso. Né? De ver que vocês estão participativos, que vocês estão com afinco, tirando notas boas, lendo livro. Hoje ainda vou postar a nossa lista de livro de novo, vou postar o telefone de contato que a Silvana deixou lá na porta dela, que eu passei lá até ontem só para pegar esse telefone de contato para mandar para vocês, porque ela está atendendo pelo WhatsApp, você liga e pede a cópia e pede alguém para pegar, né? Um motoboy, né? Vamos rezar para que tudo dê certo, a gente voltar ao segundo semestre aí, voltar com as energias renovadas, né, gente? Para a gente poder finalizar esse ano aí da melhor forma possível. Maria, a gente deve fazer as provas do segundo bimestre durante a aula online, né? Aqui durante a quarentena mesmo. Matheus. Vai ser sim. Entendi. Né? Você já tem a data para pegar a prova, a apostila 3, né? Já mandou para vocês aí. Nossa, vocês fez botar as matérias acumular tudo em dia. Minha filha, não é só você que tem coisa para pôr em dia, não. As aulas do Ricardo, minha aqui, estão tudo atrasadas também, porque além de eu fazer essas aulas aqui, eu tenho que ver a aula com ele e pôr ele para fazer, né? Tem dia que eu tenho paciência para fazer. Meu priminho esses dias veio aqui, não tinha visto quase nenhuma aula, tive que ver as aulas com ele, fazer negócio com ele, misericórdia, dever. E tem hora que eles não querem, Matheus, porque o que eles querem, o que eles gostam de escola é aquele contato com os coleguinhas, né? Conversar. Aí quer correndo, quer ficar sentado. Aqui, meu filho, você tem que fazer a aula online. Você fala, eu quero ir pra escola, eu não quero ver a tia na televisão, não quero ver a tia. Eu ponho lá na televisão, que é mais fácil, né? Meu filho, tá querendo? A dificuldade danada. Mas tá bom. Falei que a gente tem que cuidar do psicológico também, né, gente? Do nosso, né? Vocês sabem que vocês têm que estudar, vocês sabem que vocês têm que ler. A minha matéria, a minha matéria é evasiva do que nós estamos vivendo. Você pega o livro para ler, você foge da sua realidade de pandemia. Tá certo? A minha matéria, pelo menos, é. Vocês vão pegar o livro aí, vocês vão, né, viajar na imaginação aí com o livro que vocês estiverem lendo. Mas eu sei que também é difícil para vocês têm que ficar em casa, e às vezes alguém da família ainda adoece, ainda contrai o vírus ainda, aí fica tudo mais pesado, tudo mais difícil, mas a gente tem que manter o foco, ter fé e esperança que dias melhores virão, tá bom? Agora, nunca a música do Jota Quest casou tão certo, né? Vivemos esperando
O dia em que seremos melhores, nós seremos melhores, verdade. Tá? Aqui, alguém me perguntou se eu acho que as aulas ainda podem voltar esse ano. Eu não sei. Eu não sei por quê. Agora que o pico que está acontecendo aqui em Manso, né? Nós estamos com mais de 300 Tá com Agora casos. 300 chegando, casos, né, tá? Maria? É demais, gente. É demais. Aqui no meu bairro Acompanhando pelo Tribuna e pelo João Vitor lá do Tribuna. É, isso aí. A forma confiável, tá? Então, hoje eu vou para lá. Nem sei como é que tá hoje ainda aí a contagem de casos. Mas Não, vai estar lá, Maria? hoje toda sexta eu tô lá. Uhum. 2 horas. Ah, tô gravando um programa pra FM. Todo domingo, Sério? 7h30. Todo domingo, Que 7h30. isso, Aí, Maria. semana passada, eu falei de Clarice Lispector. Semana passada. É Minuto Tá chique. Literário que chama. É o programa do SJ, que acontece de 6 às 9 da manhã, todo domingo. O programa chama Mais Brasil. E aí tem um quadro que chama Prosa e Poesia. Aí, nesse quadro, eu faço a participação com o meu Minuto Literário. Toda semana eu falo 2, 3 minutinhos sobre um autor ou uma corrente literária. Aí eu botei moral, hein? Semana passada, eu falei sobre a Clarice Lispector. Eu já falei sobre o Drummond, já falei sobre Machado de Assis, já falei sobre Clarice Lispector. Para a semana que vem, né, para domingo agora, eu vou falar sobre Camões. Camões e Fernando Pessoa, que eu vou falar. Literatura portuguesa, que eu falei do classicismo. Maria Falei tá de Camões. chique agora. Falei de Camões, porque cai no Enem também. Os meninos começaram a me perguntar demais sobre os Lusíadas. Aquela parte, teve uma menina do Premed que me mandou uma pergunta sobre aquela parte lá da Inês de Castro. Ô, gente, nossa aula tá acabando. Misericórdia. Já? Um minuto. Aqui, 7h30, todo domingo. Minuto Literário. Tá Muito bom, bacana. Maria. Dá uma conferida. Baixa o aplicativo pra vocês ouvirem. Aí na cama mas vocês podem escutar enquanto vocês estão dormindo. Aqui, amores. Um beijo, tá? Boa prova. Beijo, Maria. Tchau, Tchau, Maria. Bom Boas dia. férias. Boas férias. Tudo de Com Deus bom. também. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Beijo, Tchau, Maria. tchau. Beijo. Ai, ai.